Bom dia. Deixa eu só tentar abrir nosso livro aqui, gente. Ontem nós paramos aqui na página 7. Tá ligado, tá quente, né, Luiz? Hoje tá quente, eu liguei o ar. Aproveitar, né, porque lá na escola não vai ter ar, não. É, eu vou... Hoje nós atrasamos um pouquinho, eu não vou botar música, não. Senão a gente vai perder muito tempo. Eu pedi pra vocês fazerem a atividade aqui da página 7, vocês fizeram? Oitavo ano. Ninguém fez? Vamos fazer junto aqui, então, pra gente passar. Ah, vamos lá aqui. A questão 1, né, da nossa página 7 fala assim: ó, o golpe da maioridade modificou as leis brasileiras e possibilitou a posse de Dom Pedro II como imperador do Brasil, mesmo sem idade mínima para isso. Explique por que as elites brasileiras acreditavam que era importante conseguir para a coroa o imperador antes do tempo previsto. Porque eles acreditavam que o imperador teria força simbólica. Eles acreditavam que o imperador seria aquele que conseguiria controlar os conflitos e as revoltas que estavam acontecendo no país naquele momento, né? E realmente foi o que aconteceu, né? Os principais fatores relacionados ao crescimento, né, foram ampliação do tráfico negreiro, estimulação, a ampliação do tráfico e o estímulo à imigração vão ser dois fatores que vão se juntar aí para fazer com que a população cresça bastante durante esse período. Então a gente destaca aqui porque que o Brasil era bastante excludente, né? Porque os direitos políticos não eram igualitários, apenas uma parcela da sociedade, né, no caso os homens, tinham o direito de cidadania, podiam votar e se candidatar nas eleições. A grande maioria da população não participava das decisões políticas do país naquele período.
Quem for terminando vai dando joinha para eu poder passar. Hoje é aniversário de Arthur Marim. Cadê ele? Tá aqui não? Tá. Yeah. Obrigado, Luiz. Luiz, a justiça deu uma liminar falando que suspendendo as aulas. Mas liminar é algo que é muito fácil de cair. A escola está pronta. Se essa liminar cair, as aulas voltam. Por enquanto, nós estamos precisando que isso aconteça. Entendeu? Vocês receberam o protocolo de postura, como que vai ser, as coisas que mudaram na escola? A escola mandou para vocês? É, o negócio do dia 13 é só se cair a liminar, tá, gente? E eu não sei. Essa é uma questão que o meu pensamento pessoal agora não foi consultado. Isso aí é uma questão da decisão da família, da escola, né? E aí a gente vai. Tem um lado positivo no sentido da gente tentar voltar um pouco à normalidade, né? Porque mesmo o ano que vem, quando a gente voltar em fevereiro, eu acredito que não vai estar. A gente não vai estar livre 100%, não. Gabriela, eu acho que vai. Se eliminar não cair, vai continuar do jeito que a gente tá, tá?
Gente, acabamos? Vocês estão demorando muito. Tira print aí para eu continuar. Printaram? Vou continuar, hein? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui parado. Gente, durante esse período imperial, então, né, que é o período do segundo reinado, nós falamos que o Império Brasileiro é dividido entre primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. O que mais durou vai ser o segundo reinado, tá? Ao longo desse período regencial, duas forças políticas se destacaram antes da chegada de Dom Pedro II, tá? Que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Foram eles que dominaram a política durante todo o segundo reinado, tá? As propostas deles eram bem parecidas, tá? Todos eles defendiam muito os interesses da elite brasileira, os grandes proprietários de terra, os grandes comerciantes, né? Eles defendiam a manutenção das relações escravistas, eles estavam favoráveis àquela estrutura econômica desigual, ou seja, as diferenças ideológicas eram quase que mínimas, tá? Eles meio que estavam de acordo em quase tudo. Aquele país completamente horroroso, para eles tinham que continuar daquela forma. Passando. Então, mesmo que eles eram bem semelhantes entre eles, tá? Tanto o Partido Liberal como o Partido Conservador, eles disputavam muito o poder político e vários conflitos aconteceram durante o segundo reinado por causa dessa disputa do poder político, tá? Só para a gente entender direitinho como que era esse cenário político, a gente tem que compreender que durante o Império, o governo brasileiro era composto pelo imperador, que tinha o poder moderador, ou seja, ele que controlava tudo da maneira como ele bem entendesse, né? Deputados e senadores, tá? Eles formavam então a Câmara dos Deputados e os Senados, eles controlavam o poder legislativo, né? E esses representantes do poder legislativo, eles eram escolhidos através das eleições, ok? Mas tinha deputados, senadores, imperador, com o poder moderador, que era aquele que deixava o imperador tomar qualquer tipo de decisão em relação a qualquer situação, tá? Mas, como a gente também sabe de uma realidade, naquele período, nem todo brasileiro podia votar. Só votava quem fosse homem, livre, maior de 25 anos, tá? E com uma renda mínima estabelecida por lei, tinha que ter uma questão de uma finança, né? Ou seja, isso excluía muito, era muito excludente naquele período, né? Então, a partir de 1881, foi criada a Lei Saraiva. O que era a Lei Saraiva? Os analfabetos perderam o direito de votar, tá? E a renda que era mínima dobrou. Ou seja, isso fez com que só os representantes das camadas mais elevadas podiam realmente ir à urna e participar das eleições. Isso, de certa forma, representava a grande exclusão social que existia no país. Porque a maioria da população não tinha aquela renda e muito menos sabia ler e escrever. Ok? Nós temos uma charge que demonstra que o período, né, da política durante o Império, e nós temos aí que representa a alternância do poder entre conservadores e liberais, mas de certa forma a ironia de tudo isso aí é que o imperador é o que sustenta esses dois partidos, né? Então é ele que faz da maneira como ele bem entende por causa do poder moderador, tá? Então, nas eleições para a Câmara dos Deputados e para os Senados, os liberais e conservadores disputavam muito poder, tá? O partido que vencia, normalmente, né, que formaria o gabinete do império, vamos dizer assim. E eles decidiriam um pouco o rumo da política brasileira junto com o imperador.
ok? Era o imperador que tomava todas as decisões finais, tá? Então, querendo ou não, o partido que vencesse, ele poderia direcionar algumas decisões, tentando sempre buscar um interesse pessoal e nunca o interesse da nação. A política, então, naquele período, hoje também está muito parecido assim, em sua grande maioria, o político, ele tentava buscar tomar decisões que o beneficiassem em relação à própria sociedade. E tanto conservadores como os liberais deixavam muito bem estabelecido aquela sociedade extremamente desigual, aquela sociedade miserável, aquela sociedade sem oportunidades, ok? Então, muitas vezes, para evitar que um partido se perpetuasse muito no poder, Dom Pedro fazia uso do poder moderador, tá? Uma das possibilidades que poderiam acontecer é que, se ele não gostasse do resultado das eleições, ele poderia dissolver, acabar com a Câmara dos Deputados e convocar outras eleições, sempre que ele quisesse, tá? Se ele julgasse necessário, o imperador então ia lá e modificava o governo. Por esse motivo, sempre aconteceu um rodízio de quem participava da vida política, tá? Então, o imperador, ele possuía uma influência muito grande sobre a política nacional, tá? Porque ele poderia, um parlamentar que fosse eleito e que ele não gostasse, ele podia retirar do poder no momento que ele quisesse. Na verdade, ele poderia fazer o que ele quisesse, na verdade, né, gente? Então, de certa forma, essa decisão e essa intervenção do imperador nos poderes políticos brasileiros influenciou que houvesse, de certa forma, um equilíbrio político no Brasil. E isso evitou que acontecesse aqueles conflitos que já estavam, que era uma realidade lá no período regencial, tá? E essa alternância do poder também garantiu que os interesses dos grupos sociais, né, fossem bem representados pelos dois partidos. E a gente vai ver ao longo desse capítulo, né, como que aconteceu esse desdobramento da política no Brasil, né, além do fim da escravidão, que foi outra realidade presente dentro da nossa situação. Discutiu-se muito sobre isso aqui, tá? É alunos book, tá, Gabriela? E marca lá que terminou. Sim, Luiz, atividade de filosofia no Alunos Book. Algumas são, outras não, né, Breno? Porque a justiça depende, a gente depende muito de quem julga, né? Eu acho que o problema ainda no nosso país é uma questão de compreendermos que todos temos direitos iguais, né? Existe muito, eu tenho visto muitas coisas ainda do que das pessoas utilizarem a famosa carteirada, né? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou filho? Você sabe de onde eu venho? Não depende de quem você é e de onde você vem. Nós temos todo que seguir as normas e as regras. A gente não tem que ficar dando carteirada em lugar nenhum, não. E existe uma política no Brasil de carteirada, né? Isso é horroroso. Todo mundo tem que seguir as leis. Mas nem sempre isso acontece. Assim, na maioria das vezes, não.
Gosto. Gosto dele, Davi. Vou passar, hein? E aí, gente, nós vamos chegar num período aqui do século XIX que nós vamos ter aí muitas discussões, tá? Muitas mudanças radicais que vão acontecer. Uh, um dos principais motivos, tanto de conservadores como liberais, os dois partidos, eles queriam defender que a escravidão permanecesse no país, ok? Os dois partidos políticos eram favoráveis a isso, tá? Então, durante todo o segundo reinado, o governo, de certa forma, vai adotar várias medidas para tentar prolongar a prática e evitar o fim, tá? Então, na metade mais ou menos do século XIX, o Brasil e os Estados Unidos eram as únicas grandes nações escravistas da América. Em todas as demais, a escravidão já tinha sido abolida, tá? Mas os Estados Unidos vai terminar a escravidão antes da gente ainda. Então, querendo ou não, essa situação de permanecer ou de utilização da mão de obra escrava vai isolando o Brasil internacionalmente naquele período, né? E o Brasil passou a ser visto um país como um país atrasado em relação às outras nações. Além disso, o Brasil começou a sofrer muita pressão externa para que tomasse medidas que acabassem com o tráfico negreiro, e essas pressões vinham principalmente da Inglaterra, que naquele período era a maior potência econômica do mundo, tá? E aí, os ingleses, que eram completamente contrários ao tráfico, né? Eles começaram a capturar navios que eram navios negreiros, né? E, e capturavam esses navios, tá? E levavam, prendiam as pessoas que estavam ali. Por causa disso, pela pressão muito grande da Inglaterra em relação aos Estados Unidos, que era a grande potência daquele período, o governo brasileiro teve que negociar o fim do tráfico de pessoas escravizadas aqui no Brasil. O fim do tráfico não quer dizer o fim da escravidão, tá, gente? O fim do tráfico só quer dizer que estava proibido trazer novas pessoas escravizadas, ok? Mas não quer dizer que as pessoas aqui tinham recebido a alforria, tinha acabado a abolição, a escravidão. Alguém aqui já ouviu falar de Porto de Galinhas? Ninguém nunca ouviu falar? Sério? Vocês nunca ouviram falar de Porto de Galinhas? Que eu já ouvi falar, só que eu nem lembro mais o que é. É legal, Luiz, isso. Gente, Porto de Galinhas é uma praia linda, 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 linda que se encontra lá em Pernambuco, ok? E por que essa praia recebeu o nome de Porto de Galinhas? Depois da Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravos para o Brasil, vocês acham que com a proibição eles pararam de trazer escravos para o Brasil? Não. Não, né? Eles continuaram traficando. O que aconteceu com o preço do escravo depois da proibição? Subiu, né? Tudo que é traficado, que é feito contra a lei, é mais caro. Então, a única coisa que a lei Eusébio de Queiroz fez foi dificultar um pouco e fazer com que o preço do escravo subisse ainda mais. Mas o tráfico continuou. Inclusive, em Porto de Galinhas, a cidade recebe esse nome, porque quando os escravos chegavam, as pessoas falavam assim: olha, tem galinha no porto. Era um sinal para as pessoas saberem que tinha chegado um navio negreiro com pessoas escravizadas e ia acontecer venda e leilão dessas pessoas, ok? Então, muito pressionado nesse período, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que, de certa forma, proibiu, né, o processo do tráfico negreiro, mas ainda não libertou os escravos, tá? Falava, tem galinha no porto, era muito interessante. E, tio, quando que isso, tipo, parou Quando parou o quê? o tráfico? O tráfico mesmo só vai parar depois que acontece a abolição em 1888. Até bem próximo, eles vão continuar ainda trazendo mais mão de obra. Cada vez menos, vai diminuindo. Mas só vai terminar mesmo com a nossa abolição.
Passando. Ok? Gente, então foi isso a nossa aula de hoje, ok? Fiquem atentos a qualquer comunicado da escola, qualquer notícia sobre a liminar da justiça, a gente vai com certeza informar as famílias em relação ao retorno, ok? Até dia 13 tem muita coisa para acontecer ainda. Um abraço para vocês, olho na nossa atividade de filosofia. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tchau, tio. Bom final de semana. Bom final de semana.